Pai Celestial, este é o nosso desejo, Senhor. Cada dia nós queremos ser quebrados, Pai. Creio que o maior desejo de um cristão é ser um melhor cristão a cada dia, Pai. É vencer a si mesmo, Senhor. É vencer toda a incredulidade que lhe rodeia, todo o pecado. É poder chegar a cada final de dia sabendo, pela graça de Deus eu venci. Pela graça de Deus eu venci o pecado, a tentação. O diabo tentou me derrubar, mas pela graça de Deus eu venci. Pai, é isso que nós queremos, Senhor. Estamos nessa noite aqui, Pai, para aprender melhor como é que nós podemos vencer, Senhor. Qual é a maneira de vencer, ó Pai? Somente é através da Tua palavra que Tu venha nos ensinar nessa noite, Pai. Tu és o grande Espírito Santo. Tu disseste, quando o Espírito Santo vier, Ele vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho falado e vos anunciará as coisas que há de vir, Pai. Senhor, o Teu Espírito possa vir nessa noite e lembrar o que o Senhor já falou através do ministério do Filho do Homem, Senhor. E nos lembrar, Senhor, das coisas, Pai. Nós pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Aleluia. Deus abençoe todos vocês nessa noite. Todos os irmãos que estão também nos acompanhando à distância. Aproveitando vocês em pé, vamos ler a escritura de Apocalipse, capítulo 3. Leremos verso 21 e 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21 e o 22. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Nessa noite nós gostaria de falar um pouco mais direcionado aos jovens, mas eu queria falar sobre a maneira de vencer, mas todos nós também sempre temos algo que vencer, né? Todos nós estamos numa batalha, e então gostaria de falar alguma coisa para encorajar os jovens nesta hora que estamos vivendo, né? Tem alguns que não estão por motivo de viagem, mas tem outros que estão também, sempre nos acompanham pela transmissão. Então esperamos que todos nós sejamos ajudados, né? Antes de eu começar, eu gostaria de ler aqui um parágrafo que o irmão me enviou, e eu acho que é muito bom quando nós vemos que o povo está despertando para ler, né? Houve um tempo que parecia que o povo estava, estou dizendo nós aqui, né? Parece que havia muito descanso, mas parece que o anjo começou a mover as águas, né? E quando o anjo começou a mover as águas, então o reavivamento começou. E esse irmão me deu esse parágrafo, eu gostaria de ler. A 70 semana de Daniel, né? Instruções de Gabriel a Daniel. Minha esposa disse-me, irmão Brana falando, como esperas que nossa gente, que é gente pobre, e muitos deles sem instrução, tal como nós, entendam tal coisa como essa? Veja,
a própria irmã Meda estava achando difícil, que irmão Brana disse que ia falar sobre algumas coisas profundas, e ela dizendo, mas como eles vão entender? Veja que é tão fácil nós tomarmos o nosso lado humano e natural, não é verdade? A irmã Meda era uma cristã, todos nós sabemos, mas nós temos essas duas naturezas que sempre trabalham juntas, né? Nós somos um homem de dentro e somos um homem de fora, não é verdade? Então, essas duas naturezas, essas duas consciências, sempre estão, parece que em oposição uma à outra. E ela estava falando de uma maneira natural, ainda que ela era uma cristã. E eu disse, Deus dará a resposta. Não importa quão complicado seja, Deus o pode analisá-lo e fazer simples. Amém? Essa é a capacidade de Deus. Antigamente nós ouvíamos falar assim, os 7 trovões, e a gente ficava pensando que ia ser um barulho tremendo que ia sacudir a terra inteira. O 7º selo, a vinda do Senhor, e fazíamos um quadro tão esplendoroso. E um anjo forte colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E nós pensávamos, que coisa tremenda. E é tão simples. Aconteceu tão em simplicidade que passou por alto. E até de nós, por muitos anos, passamos por alto. Mas, como os caminhantes de Emaús, ainda que necios e tardos de coração, mas um dia o Filho do Homem pôde abrir essas coisas para nós. Ainda que nós fomos como eles, necios, tardos, mas Ele se compadeceu e abriu para nós. Amém? E eu creio que Ele pode abrir para cada um que realmente ama a sua palavra. E então eu disse, Deus dará a resposta, não importa. Deus pode fazê-lo simples, porque nós somos uma porção daquela gente que está fixa para o céu. E estamos vigiando por sua vinda. E eu estou seguro que Ele nos mostrará. Agora, não nos dirá o dia ou a hora. Aqui Ele já está falando do momento de nós sairmos da terra, de encontrar com o Senhor nos ares. Porque nenhum homem conhecerá isto. Porém, certamente nos dirá o dia da semana em que estamos vivendo, se tão somente pudermos captá-lo. Amém? Então, estava falando isso aqui em 61, E então era antes da descida do anjo forte. Nessa noite, então, nós vamos falar um pouco sobre a maneira para vencer. E eu gostaria de tomar um pouco da mensagem como poderei vencer. E o profeta diz, eu escolhi isto porque eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito Santo morrer. Temos que continuar em avivamento constante cada dia. Paulo diz que ele tinha que morrer diariamente para que Cristo pudesse viver. E nunca devemos deixar que aquele reavivamento morra dentro de nós. Amém? Nunca deixar esse reavivamento, essa chama, esse desejo por servir a Deus, essa expectativa pelo rapto. Isso nunca, diz o profeta, deveria nós deixarmos isto morrer. Você observou, ao que vencer lhe concederei que se assente no meu trono. Você observou a conciliação disto? Veja, se assente comigo no meu trono, não em meu trono. Veja a diferença. No meu trono, não em meu trono. Mas no meu trono, este é o seu domínio. Estão vendo? Agora, como Cristo é o governante, o trono do governante está desta vez sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva estará com ele em seu trono, com domínio total. Vem? Não em meu trono, mas no meu trono. Onde está o seu domínio? Um trono está sobre um domínio, e um domínio vai
até onde suas fronteiras vão. Isto é de eternidade a eternidade. Pense nisto somente. Então não estava falando de um trono, de um lugar que ele se assentava, mas no meu trono, no meu domínio. Então o seu domínio é aí onde nós estamos com ele hoje, sobre o seu domínio. É por isso que ele se assentou hoje no seu trono, que é o coração do homem, para poder dominar através do homem. Então, ele está tendo o seu domínio. Como um governante, a presidente dessa nação, o seu domínio é de norte a sul, de leste a oeste. Esse é onde está o trono dela, o domínio dela. Não é aquela cadeira apenas que ela senta para despachar, mas o seu domínio está sobre todos os súditos dessa nação. E todos nós, como brasileiros, devemos respeitá-la como presidente. Se ela decretar um decreto, nós temos que nos encaixar sobre aquilo, porque é o domínio dela, de uma extremidade à outra. Então, este é o domínio de Deus. Nós estamos com ele, no seu domínio. E aqui o irmão Brana diz, para fazer uma base: eu estava atravessando um velho tronco outro dia lá embaixo, em um charco chamado de Calabouço. E ele estava tão podre e mole, e eu disse: esse é o jeito que os cristãos estão se tornando. Eles não sabem o que significa vencer. Então eu comecei a pensar nesse texto: vencer, conservar vida em você. Quando a vida saiu, foi aquilo que levou aquele tronco àquela condição. Saiu a vida, então levou ele a apodrecer. Por isso que quando a vida saiu de Laodiceia, que é Cristo, levou eles a apodrecer e a condição que eles estão. Então agora você toma um cristão, que está suposto a ser um cristão. Deixe a vida de Deus vir dele e a vida de Deus ir dele, e a experiência do gozo de servir a Cristo, e viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo, ele apodrece 2 vezes mais depressa, vem? Certo? Vive certo sobre isso. Então, se ele deixa a experiência de ir e vai a uma igreja onde simplesmente eles não têm o gozo de servir a Cristo, e não têm a alegria e o estímulo, então o profeta diz: a vida se irá dele. Então veja que há algo a respeito da igreja que nós vamos. Há algo sobre aquilo. Se a vida, se Deus, se a revelação, a palavra não está se movendo ali, então aquela igreja vai morrer, vai apodrecer. E então as pessoas também entrarão nessa condição. Por isso o irmão Brana diz: há algo a respeito da igreja que você assiste. Há algo a respeito do pastor que é o seu pastor. Há algo a respeito disto. E ele diz: então lute com tudo o que está em você para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de frutos. E então, esta é a era mais pecaminosa, há mais pecado nesta era do que já alguma vez houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra ele do que foi em qualquer outra era, estão vendo? Então nós temos que, para vencer, para descobrirmos a maneira de vencer, nós temos que, primeiramente, reconhecer que realmente vocês jovens, estão vivendo na pior era que já se teve notícia para se viver. É a era mais terrível. Então você tem que se conscientizar de que você realmente está numa hora, realmente está em fogo cruzado. Você está está em uma guerra. Como um soldado quando está numa guerra e você vê algum filme ou documentário, e você vê eles muitas vezes em trincheiras e as balas zunindo por cima deles. E ele não pode nem levantar a sua cabeça porque ele pode ser alvejado. Ele tem que apenas rastejar e procurar uma maneira de poder visualizar o inimigo para contra-atacá-lo. Esta é a condição espiritual que nós estamos hoje. É a condição da era de Laodiceia. A
mais terrível, mais negra. Toda a maldade acumulada durante as eras veio nesta última era. Todos os poderes do diabo vieram e se ajuntaram agora nesse cavaleiro chamado morte. Então, o diabo está com todos os seus poderes. Então, nós temos que ter consciência de que nós estamos numa batalha. Por isso, o irmão Brana pregou a maior batalha. Por isso é a hora que nós estamos vivendo. E ela está unindo de todos os lados, diz o irmão Brana. De todo lado que você olha, ou mesmo quando você não olha, a mente sua, o diabo pode vir ali, trazer incredulidade, trazer dúvida, trazer desânimo, trazer depressão. É uma hora onde o diabo está por todos os lados tentando nos contra-atacar, tentando nos bombardear. Então, é uma hora muito terrível. Por isso temos que estudar para ver qual é a maneira de nós vencermos a ele. Visto que estamos aqui, visto que queremos vencer, visto que há uma recompensa para os vencedores, então nós queremos descobrir qual é a maneira que eu posso vencer. E o irmão Brana diz: a coisa que você tem que vencer é você mesmo. Aí está, número 1, a chave principal. Esta é a chave que vai abrir todas as outras portas, as dificuldades da tua vida, todas as outras tentações, todas as outras dificuldades. Essa é a chave número 1, vencer a você mesmo, suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele, e Ele vencerá por você. Ele sabe a maneira, nós não. Então, esta é a forma que nós temos que aprender, vencer nossas ideias. Amém. Por isso o irmão Brana diz: duvide das suas dúvidas. Não deixe o diabo colocar dúvida, duvide das suas próprias dúvidas, porque cada um sabe aonde o diabo lhe contra-ataca. Moço, você sabe qual é a sua dificuldade, você sabe qual é a tentação que às vezes você acha que não vai poder vencer. Às vezes você acha: eu quase não consigo suportar a pressão. Mas é neste lugar que você deve fortalecer este elo mais fraco. Você deve fortalecer em oração. Você deve fortalecer em rendição a Deus. Você deve dizer: Jesus, eu não posso vencer, eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor pode se compadecer de mim e me dar a força para eu vencer essa tentação que é tão forte e tão grande para mim. Então, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Por isso o irmão Brana diz da mulher de Ló: ela saiu como uma vencedora, mas ela continuava a amar o mundo. E então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Estão vendo? Ela nunca venceu. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isso finalmente a destruiria. Ela tinha que dar aquela grande, longa e última olhada. Foi assim que ela foi apanhada. Nunca olhe para trás. Não tenha nenhum desejo. Siga em frente. Coloque a sua mente no Calvário e siga andando em direção a Cristo. Vem? Ela começou como uma vencedora, mas ela nunca venceu. Por quê? Porque ela, em vez de ela render aquele desejo que ela tinha no coração, que era o amor pelas coisas que ela tinha deixado em Sodoma, pelas suas companhias, pelas suas amizades, pelas coisas que ela participava ali, em vez de ela dizer realmente para Deus, tirar aquilo dela, ela ao contrário, ela quis olhar para ver, para dar como que uma olhada, para dizer assim: mas que pena, eu estou saindo, estou seguindo meu esposo, mas na verdade ela estava se lembrando das coisas que estavam para trás. E então, irmão, jovem, a única maneira de você vencer é não alimentar aquelas coisas que te prendiam lá atrás, mas é dizer: Senhor, eu não quero fazer mais a minha vontade, eu não quero cumprir os desejos da minha carne.
Se o teu problema é concupiscência dos olhos, você deve dizer: Jesus, eu quero que o Senhor limpe meus olhos pelo fogo do Espírito Santo, a tal ponto que eu possa olhar uma mulher como tu olharia e pensar dela o que tu pensaria. Oh, irmão, isto vai fazer você ser um vencedor. Você render o seu desejo a Jesus. Porque Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos maus, mas quando Ele vê esse desejo de você vencer essa maldade que está em você, essa maldade que está em mim, que herdamos pelo nascimento sexual, então Ele compartilha do seu poder e te dá uma experiência que tira de você o desejo das coisas do mundo. E então você começará a olhar por cima disso. Isso não te incomodará mais. Você será um vencedor. Você andará de cabeça erguida. E isso simplesmente não te afetará mais, porque Ele venceu por você. Oh, essa é a forma de nós podermos vencer. Vocês sabem, diz o profeta, que Israel começou. Eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Eles não venceram, eles simplesmente saíram do Egito. Lá havia somente dois, Josué e Caleb. E Josué gritou com Caleb e disse: nós somos mais do que capazes de fazer isto. Por quê? Assim disse Deus, e eles foram realmente os vencedores naquele primeiro êxodo. Foram os únicos que entraram na terra prometida, que viram o mar se abrir, que viram a coluna de fogo, que viram o maná, que viram a nuvem, que viram toda a glória de Deus descer no Monte Sinai. E então, quando chegou a hora do desafio, um gritou para o outro e disse: nós somos capazes. Deus disse que haverá uma noiva palavra. Deus disse que haverá uma noiva pura nesse dia. Deus disse que haverá jovens que vencerão a tentação desse dia, o nudismo desse dia, a imoralidade desse dia. E então você deve tomar isso por fé, como Caleb, e dizer: Senhor, eu sou mais do que capaz. Eu sei que tu prometeu que tu teria uma noiva palavra, e eu me alistei nesse exército, e eu estou rumo à terra prometida. Eu estou rumo ao meu corpo, à minha teofania, e eu estou caminhando para aquele lar celestial. Aleluia. Deus quer ver essa fé em nós. Deus amou quando viu Josué e Caleb, e um gritou para o outro e disse: vamos, irmão. Quando aqueles 10 espias desanimaram todo o povo, simplesmente começaram a lançar a incredulidade sobre o povo, e aquilo simplesmente... Aquilo fez Deus ficar irado com eles, de ver que eles estavam olhando as circunstâncias, de ver que eles não podiam crer no sobrenatural que já havia sido manifesto no meio deles, e eles ainda estavam duvidosos. Mas como Deus amou aqueles dois, Josué e Caleb. Não é à toa que o nome deles ficou na história como realmente os vencedores, e está nessa Bíblia. E Josué tipificando o Espírito Santo, e Caleb tipificando a noiva desse último dia. E então, por quê? Porque eles tiveram fé. Então, irmão, a maneira de vencer é ter coragem também. Deus não quer pessoas desencorajadas. Deus não quer pessoas que ficam olhando só para a dificuldade. Eu não posso. Sim, você não pode, mas Deus quer que você olhe para Ele e diga: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Tu abriu o caminho para mim. Tu não ia me mandar numa era dessa se eu não tivesse como vencer, se Tu não me desse condição para vencer. São muitas igrejas que começam, diz o profeta, muitos grupos de pessoas, mas haverá um grupo que terminará. Esses são os vencedores. Esta será a noiva desse último dia. Esta será a noiva, a palavra desse dia. Muitos começaram, muitos grupos, muitos começaram no Espírito e vão terminar na carne, mas haverá um grupo que começou no Espírito e terminará na estatura de um varão perfeito. Haverá essa noiva que está crescendo a cada dia, à medida que a palavra está se entronizando no coração dela, ela está caminhando como um exército invencível. E ela será essa super igreja, essa super raça,
que o profeta disse que haveria. Sim, sim, Senhor. É exatamente como o lírio. Creio que o lírio é uma das flores mais bonitas que existe. E eu gosto muito desses copos de leite, dos lírios do brejo. E o que o faz crescer é uma sementinha lá embaixo na lama, naquele brejo imundo. E ela está na lama, mas ela tem que se esforçar diariamente. É isso que você tem que fazer. Você está na lama, está vivendo neste mundo de pecado. Nós mesmos somos uma lama. Esse homem de fora é o nosso maior inimigo. É aqui onde está a cobiça, a concupiscência. É aqui onde o diabo vem. É a língua onde nós temos que ter o domínio do Espírito Santo para aprender a dominar. Mas é lá dentro dessa parte de lama, desse homem de barro, lá dentro é onde Deus colocou aquela semente de vida eterna. E é desde lá que aquela semente começa a brotar. E ela começa a crescer, e aquele novo nascimento toma lugar, e a estatura de Cristo começa a ser formada ali dentro do nosso coração. E aí, é uma sementinha lá embaixo, na lama, naquele brejo imundo, e ela está lá na lama, mas ela tem que se esforçar diariamente. Está enlodado naquele lodo em que está vivendo. Mesmo assim, ela força seu caminho através da lama, do lixo e das águas e dos lugares estagnados, até que ele tira sua cabeça para fora na luz e expressa o que havia escondido ali o tempo todo. Eu penso que um vencedor que uma vez estava no pecado e fez coisas que estavam erradas, não te preocupe a respeito disso agora. Uma vez você fez coisas que estavam erradas. Então, agora, por que olhar para o brejo outra vez? Porque o lírio vai olhar lá para o brejo? Não, agora ele já passou por aquela fase, ele está lá em cima. Ele está simplesmente no resplendor da sua beleza. Por quê? Porque ele passou por aquilo. Todos nós passamos por essa fase do lodo, do brejo, do pecado. Mas você não tem que olhar mais para lá. Você tem que olhar somente para cima. Olhando para Cristo. O autor e consumador da tua fé. Da minha fé, sim. Eu penso, Deus, por sua predestinação, tem te trazido essa semente de vida e expressado a si mesmo. Você não expressou nada, mas havia uma semente lá dentro, e ela teve uma oportunidade de se expressar em vida, e agora você está na presença de Jesus Cristo, com a luz do sol. Isto fez trazer o que você realmente era no princípio. Vê você o que eu quero dizer? Você viu a luz, você creu em Deus, você deixou o seu coração aberto, e agora você é um lírio. Houve uma luz que trouxe o nascimento. A luz que trouxe o nascimento da semente. Por isso, a luz que traz o amadurecimento é a mesma luz, mas apenas são em estações diferentes. Porque se a luz do amadurecimento viesse no tempo do nascimento, a semente não ia poder nascer. Por isso você planta o feijão em agosto, setembro, onde a luz do sol ainda é fraca, a estação ainda não está no auge da sua força do sol. Mas quando chega em dezembro que ele tem que amadurecer, então o sol agora vai raiar com toda a sua força. Por isso é a semente. Isso foi o que acontece com cada um de nós na vida espiritual. Nós recebemos o nascimento apenas uma tênua luz, apenas uma luz para crer que Deus é um, uma luz para crer no batismo no nome de Jesus, uma luz para crer que Deus enviou um profeta. Era a luz para o nascimento, era o que precisávamos. Mas agora vai chegando um tempo onde aquela semente tem que ter uma luz mais forte. A luz do nascimento não vai amadurecer a semente. A luz apenas dos rudimentos não vai levar essa noiva à maturidade. Nós precisamos hoje da luz na sua força completa. A palavra em plenitude é que vai amadurecer essa noiva para o arrebatamento. Então temos que seguir o estágio da luz, temos que seguir o estágio da mensagem, temos que seguir a sequência, temos que ver o mover de Deus. Como ele se moveu no ministério do mensageiro, é como ele se move agora em sua noiva da mesma maneira.
30 anos um profeta pregando. E 3 anos então vem, Cristo desce. O precursado vem e começa a usar aquele corpo para trazer a maturidade, ou o sol, que viria a amadurecer a semente. Porque o sol estava ali, mas a semente ainda éramos nós, nem muitos de nós tínhamos nascido ainda. Eu não poderia receber toda aquela força daquele sol. Por isso, quando viemos a mensagem, viemos num estágio de nascimento. Deus soube como direcionar a força da luz para nós. Mas agora, depois de 30 ou 40 anos, nós agora, o corpo da noiva ao redor da terra, também está chegando ao tempo de que tem que receber a maturidade, o sol em toda a sua força. Glória a Deus. E se não receber isso, nunca vai amadurecer. Ainda que seja uma semente, mas não recebendo a força do sol, não amadurece. E não amadurecendo, não pode ser levado para o celeiro. Então, nós temos que observar como que Deus trabalha na natureza. Como Ele trabalhou no ministério do mensageiro. É a forma que Ele trabalha também com a sua noiva. E aqui diz o mensageiro. Agora, certa vez, falando para vocês jovens, eles eram jovens e simpáticos e bonitos. Eles tinham muitas tentações para atravessarem. Isto é a fase que vocês estão vivendo. Jovens, simpáticos e bonitos. E eles tinham muitas tentações para atravessarem. Mas eles venceram aquilo, vem? Eles venceram e agora eles estão expressando a verdadeira beleza de Cristo em suas vidas. Então há essa fase para você passar. Há essa fase que nós passamos. Mas você passando essa fase, aqui então você sairá como um vencedor. Sim. E agora, Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos e os enxugou. O próprio Deus do céu se humilhou. E nós não queremos ser humilhados. Ninguém, irmão, vence sem ser humilhado. A única maneira de você vencer é ser humilhado. Por isso, para ser um cristão, nós temos que ser humilhado. Quando nós ouvimos a palavra, Deus nos humilha e nós temos que vir e chorar e reconhecer que somos um pecador. Se nós nunca reconhecêssemos que éramos pecador, Deus nunca poderia ter nos salvado. Por isso há pessoas que nunca serão salvas, porque elas acham que não são pecador. Elas teriam vergonha de chorar, elas teriam vergonha de vir ao apelo de altar, elas teriam vergonha de ser batizadas em nome de Jesus. Elas não querem se humilhar, então elas nunca vão chegar a um lugar onde elas poderão vencer. Nós não queremos ser humilhados, diz o profeta. Esta é a razão pela qual as mulheres não querem que seus cabelos cresçam. A razão pela qual elas não querem se vestir como as damas deveriam se vestir. E o homem não deseja atuar como ele deveria atuar, porque eles não querem se humilhar. Há um preço a ser pago. Há um preço para cada um de nós pagar. Mas a questão é, está você disposto a pagar o preço? Se você achou aquela pérola de grande preço, se você achou aquela pérola naquele terreno ali de grande valor, como a parábola de Jesus, então você vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque ali está a pérola de grande preço. E esse terreno hoje é a palavra de Deus. Esse terreno é a mensagem da hora, é a revelação dos selos. É esse terreno que você tem que comprar e dizer: eu quero isso para a minha vida, porque ali está a pérola de grande preço. E então, quando você ver o que está ali, você vende tudo que tem para comprar. Mas se você não tiver a revelação do que está ali, então não vai significar muito para você. Então tudo depende de como está o seu olhar espiritual. Jesus nos disse como fazê-lo. Vencer significa suportar a prova. Então esta é uma maneira de você vencer. Suportar a prova, suportar a afronta, suportar o desprezo, suportar a tentação, suportar o deboche, suportar o escárnio, suportar a zombaria, suportar os nomes feios, suportar que diz que você é uma crentinha,
que você é uma fanática, que você é antiquada, que você não se veste igual a elas, que você não atua igual a eles. Isso é o que você tem que suportar, irmão e irmã. Jovem, moça, moço, você tem que suportar isto. Porque levará Jesus à cruz sozinho e todos estarão livres? Há uma cruz para mim e para ti. Há uma cruz para você, jovem. Você tem que suportar essa cruz, essa afronta e dizer: eu vou suportar isso por amor ao meu mestre. Eu não vou deixar o meu cabelo, não vou cortar meu cabelo por amor ao meu mestre. Eu não vou vestir calça de homem por amor à palavra do meu mestre. Eu vou suportar as afrontas. É isto que você tem que... essa é a forma de você vencer. Amém. Suportar a afronta. Isto é certo. Como todos os velhos santos fizeram. Como Jesus fez. No meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Por quê? Pela palavra. Disse: destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, o que fez Jesus vencer foi porque ele reconheceu que ele era o Messias. Ele reconheceu que ele era o que as Escrituras falavam. Se ele não tivesse reconhecido isso, ele nunca teria vencido. Porque ele não usou os seus poderes para vencer. Ele usou a palavra para vencer. E nós não é os nossos poderes que vai vencer. É nós usarmos a palavra que fala ao respeito nosso para esse dia. É isso que vai fazer nós vencer esse dia. Sim, porque a palavra dizia isso. E na presença da morte ele a derrotou. Ele venceu a morte. Na presença da morte, do inferno, ele o derrotou e venceu o inferno. Sim, na presença da sepultura ele venceu. Por quê? Tudo pela palavra e humildade. Que coisa! Lá está o homem verdadeiro. Ali está um para você tirar o seu exemplo. Por isso ele venceu por nós. Por isso ele venceu a morte. E se ele venceu a morte hoje, então, por que nós vamos temer a morte? Deixa a morte vir. E se você está em Cristo, você vai poder dizer como Paulo: morte, onde está o teu aguilhão? Como aqueles santos morrendo diziam: afinal, é eu que estou morrendo ou vocês? Cante-me um hino alegre de júbilo. Cante-me um hino que me faça exaltar o meu coração. Irmão, isto é o que Jesus conseguiu por nós. E quando isso vem para o teu coração, então você vai poder desafiar até a morte. Por isso é que nós não tememos a morte. A morte apenas é uma carruagem que me leva para a presença de quem eu amo. Me leva para a presença daquele que eu sempre amei, como disse o irmão Bosworth. Irmão Brana, eu estou na iminência de entrar, ver aquele que eu sempre amei. Isso é o que a morte faz para um cristão. O cristão não teme a morte. O cristão nascido de novo, que passou pelas etapas e tem chegado a Cristo, a um novo nascimento, irmão, ele simplesmente não teme a morte mais. Há algo dentro dele que lhe deu poder, que lhe deu fé perfeita, como o apóstolo São Paulo pôde desafiar a morte. Sim, a Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos como nós somos, ainda sem pecado. Todos. O profeta diz: ele foi tentado em todos, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, em tudo ele foi tentado, ainda que não tinha pecado. Mas ele chegou a sentir o poder da cobiça, diz o irmão Branco. Ele chegou a sentir o quão forte é isso, porque ele era um homem no lado de fora. Então ele sabe se compadecer de nós. Por isso é que ele tinha que ser um parente redentor. Como ele poderia saber o que é ser tentado se ele não tivesse sido tentado? Então, jovem, ele sabe como se compadecer de você, porque ele foi um moço também. Ele passou pelas fases da adolescência, ele passou pela infância, ele passou pela meia-idade, e ele chegou a ter a aparência de um homem velho pela labuta e o cansaço da vida que ele passou. Então ele pode se compadecer. Ele é um sumo sacerdote perfeito. Você tem que ter a ele como seu melhor amigo. Jesus deve ser o teu melhor amigo, moço e moça.
Você não deve se envergonhar de ir aos pés de Jesus e dizer: Senhor, ajuda-me a vencer. Senhor, ajuda a vencer a imoralidade nesse dia. Senhor, eu sou tentado, mas me dê poder para vencer isto. Oh, Ele quer que você recorra a Ele. Ele está pronto para te ajudar. Oh, sim. Ainda sem pecado, Ele foi tentado em bebida, Ele foi tentado por mulheres, Ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que nós somos. Ele era um homem. Oh, e mesmo assim você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor. Vencer significa mais uma chave que você deve aprender aqui. Olha o que o profeta diz, que vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Você tem que reconhecer as armadilhas do diabo. E quando você conhece as armadilhas, se um animal conhecesse as armadilhas, ele não cairia. Quando eu era jovem, eu armava arapuca e pegava tantos pássaros, porque eles não conheciam a armadilha. E eles vinham ali e caíam, porque havia alimento ali. Mas aqui hoje, nós já fomos ensinados como reconhecer as armadilhas do diabo. E então, quando você reconhece a armadilha, você escapa. Jovem, quando você sabe que ali há algo que lhe é tentador, então você deve cortar volta daquilo. Quando você sabe que ver determinada coisa te traz dificuldade, você deve evitar aquilo. Você deve fugir de toda aparência do mal. É isso que a Bíblia diz. Amém. Nós devemos fugir da aparência do mal. Você deve saber até onde você pode ir, quais são os seus limites. E então, para não cair em armadilhas, reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe. É simplesmente um pensamento. Esse, pronto, já está derrotado, já está na mão do diabo já. É simplesmente um pensamento. Não creia você nisso. Não. Há um diabo verdadeiro, e ele é simplesmente tão real quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio, e você deve reconhecê-lo como sendo real. Sim. E sabe que ele é um diabo, e ele está contra você. E então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior e mais poderoso que Ele é. E aquele que está em você já o venceu. Por sua graça, você é mais do que parceiro para Ele. Aí está quando você realmente vence. Quando nós reconhecemos o diabo. Por isso, irmão, hoje é o diabo que está em problema com essa noiva. Não é ele que é problema para nós. É o diabo que está em problema conosco hoje. Porque os selos desnudaram o diabo para nós e desvelaram Deus para nós. Então o diabo sabe que ele está em problemas com a noiva hoje. Ele sabe que ele não vai poder vencer essa noiva mais, porque Deus disse que essa noiva seria ele agora. O Filho do Homem veio de um profeta e agora ele vem para a noiva, para os seus eleitos ao redor da terra. Deus encarne novamente. Então é o diabo que está em problema. É por isso que ele vai tentar fazer essa noiva parar de pregar, conforme Apocalipse 13. O diabo vai tentar brecar essa noiva, mas quando ele vir sobre ela, então a Bíblia diz em Apocalipse 12, que a mulher será levada para um deserto, e por 3 anos e meio Deus esconderá essa igreja dos olhos do anticristo. E o diabo vai ficar tão irado, e ele vai ao restante da semente da mulher. Coitada das virgens nécias então. Elas serão perseguidas como cães, diz o profeta, e darão as suas vidas por amor ao evangelho se quiserem escapar. Porque o diabo ficará tão irado quando ele viu, porque o diabo queria pegar a nós, o diabo queria pegar essa noiva, a palavra, mas ele não conseguiu. Então ele disse: eu vou pegar o restante da semente da mulher, eu vou pegar as virgens dormentes aí que ficaram. E então ele vai atrás delas e os vai perseguir, porque elas já entram ali como salvas. Apenas, diz o irmão Brana, que elas não receberam a totalidade da palavra. Isso é na mensagem 144.000 e as 10 virgens. Elas não se tornaram a noiva porque elas não receberam toda a palavra. E então o diabo vai por cima delas. Por quê? É como um bandido.
quando ele não pode pegar, às vezes ele não pode pegar o homem daquela casa, ele fica tão irado que era o seu inimigo número 1, e ele vai e pega filho, e pega mulher, e mata todos, porque a ira dele aumenta, porque escapou o que ele queria, e é isso que o diabo vai sentir. Quando ele vê que ele perdeu a noiva, que o rapto levou ela embora, que o poder vivificador tirou ela da terra, irmão, então ele vai com grande ira. Por isso a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que os seus dias já estão contados. Será um tempo terrível, mas graças a Deus que há um escape para essa noiva, aleluia. Graças a Deus que o Filho do Homem desceu, a palavra em plenitude, para encarnar numa noiva e poder tirar nós da terra, irmão. A única maneira de sair da terra é recebendo aquele que desceu do céu em sua totalidade, porque só Ele pode nos levar de volta embora dessa terra. Sim. Agora, o que está em você é a luz, e o que está no mundo são as trevas. E um homem que está em Cristo sabe que ele venceu as coisas do mundo. Não tem mais nenhum laço mais. Você está livre. Não quer dizer que você não tem tentação. Claro que você tem, e você as terá enquanto estiver nessa terra. Mas você já não tem mais nenhum desejo de pecar. Ainda que você é tentado, mas cada dia você pisa a cabeça da serpente. Porque agora essa semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E essa semente da mulher é a noiva, a palavra desse dia. E ela vai esmagar essa cabeça dessa serpente. Sim. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. É maior, jovem. O que está em você é maior que o nudismo. É maior do que todas as armas que o diabo tem. E a maior arma que ele tem é realmente a mulher, diz o profeta. Essa é a arma mais poderosa que o diabo usou lá no princípio e ele usou agora. Por isso o irmão Branda diz que ele é seu desenhista, através das modas, das roupas que ele tem desenhado para mostrar a forma da mulher, para trazer adultério, concupiscência. E o irmão Branda chega a dizer que o único objetivo disso é para tentar e atormentar os filhos de Deus. É para isso que o diabo está usando, e seria a coisa mais baixa da terra. E eu sei, jovens, que vocês são tentados por isso. Mas eu tenho a te dizer que Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te encher do Espírito Santo. E você vai vencer isto. E você vai ser mais do que vencedor por aquele que te amou e se entregou por você. Sim, Senhor. Eu sinto como um cristão gritador, diz o profeta. Você não sente como um cristão agora que tem vontade de gritar e dizer: eu sei que eu sou mais do que vencedor. É um cristão gritador, sim. O que estava lá por Deus no princípio, e isso forçou o seu caminho vencendo. Isso venceu a casca, venceu a lama, venceu as águas, venceu tudo. E foi um vencedor e refletiu a beleza e a glória de Deus. Essa é a maneira que cada crente faz. Essa é a maneira que Noé fez, que Moisés fez, que Josué fez, que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram na Babilônia, que João Batista fez, que Zacarias fez, que Simeão fez, que os mensageiros fizeram, que Paulo fez, que o William Branham fez, que eu fiz, que você faz, que cada filho de Deus faz, é reconhecer a sua palavra da hora, render-se a Ele, e então Ele vai te levar cada dia a uma vitória completa. Sim, graças a Deus. Recordem, Jesus nos mostrou como isto é feito. 40 dias de tentação. Ele foi tentado mais que qualquer homem pudesse ser tentado. Amém. É por isso que Deus é amor, irmão. Deus não faz nada sem Ele vir fazer primeiro. Ele foi tentado mais do que qualquer homem pudesse ser tentado. Porque Ele não queria requerer que nós pudéssemos vencer se Ele não tivesse Ele mesmo aberto um caminho para nós.
Por isso o irmão Branham diz, eu não creio num homem que diz, faça isso, faça aquilo. Eu creio num homem que abre o caminho e diz, vamos por aqui. Eu não creio num pastor que não vive a palavra e tenta fazer o povo viver. Nunca vai funcionar. Tem que ser um homem que primeiro vive a palavra, então ele pode pregar para o povo. E então aquilo vai produzir efeito na vida do povo. Tem que você ser o exemplo primeiro. Oh, sim. O exemplo para os seus filhos. E então eles vão ter em alguém em quem se espelhar, irmão. Mãe, você ser um exemplo para as tuas filhas, na maneira de se vestir, na maneira de se portar. Então elas estarão olhando para você. Se você veste roupas apertadas, a sua filha vai olhar e se espelhar. Mas se você se veste com decência, ela vai olhar e vai se espelhar naquilo também. É a maneira que nós nos portamos. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão ver a maneira que nós nos portamos. Se ele vê um pai e uma mãe sempre brigando, então ele vai tirar um péssimo exemplo do que é um casamento. E há pessoas que ficam até decepcionadas com o casamento e traumas. Por quê? Porque veem nos pais um mau exemplo de uma vida conjugal. Então eles pensam que aquilo não vale a pena viver daquela maneira. Mas quando vê-se um bom exemplo, irmão, então não há pregação maior do que o exemplo. É muito maior do que as minhas palavras. É muito maior do que eu possa pregar. É a vida que nós vivemos. Sim. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, como eu venço? Não eu, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Então eu venço as coisas do mundo, porque é a palavra em mim. Se habitas em mim, e minha palavra em vós, então simplesmente peça o que desejares. Simplesmente continue tentando. Você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Você tem que chegar ao topo. Por isso é que a noiva vai poder vencer nesse dia, porque toda a palavra veio hoje. Hoje aqueles 7 trovões vieram juntos, ecoaram um atrás do outro. Todas as revelações vieram juntas. Todos os cabos vieram que estavam soltos, foram conectados. E então hoje nós poderemos vencer, porque a palavra veio em sua plenitude. É a única maneira que a noiva poderia vencer. Então, se rejeita a palavra em plenitude, como é que vai haver uma noiva vencedora? Não tem como, irmão. Se nós não pregarmos a palavra em plenitude desse púlpito, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser viginés e ficar para a grande tribulação. Porque a única coisa que vai amadurecer a semente é a presença do sol, é a presença do Filho do Homem, é a manifestação dele, é a plenitude dele, é esse 7º selo que já desceu para amadurecer a semente. Não adianta, não tem outra maneira. Se ficarmos somente em rudimentos, vamos ficar para a grande tribulação. Tão certo como 2 e 2 é 4. Não vamos amadurecer. Não vamos amadurecer só com ordem, conduta e doutrina, não. De jeito nenhum. Isso simplesmente não vai levar nós no arrebatamento. Se eu estivesse numa igreja que não pregasse toda a palavra, irmão, eu sairia. Se tivesse outra que pregasse, eu iria com toda certeza. Porque o irmão Branham diz, se um dia tiver uma igreja melhor do que a nossa aqui, que pregue toda a palavra, nós vamos com todo o nosso grupo para lá. É assim que deveria ser. Nós devemos tomar posição hoje pela palavra, porque a palavra é Deus. O que eu quero com uma igreja que não prega toda a palavra? Eu quero um homem que pregue toda a palavra para mim. Chega de sermos enganados. Jesus, Ele sofreu todas as coisas por você e por mim. Ele é o nosso exemplo, como vencer nossa geração maligna, assim como Ele venceu a sua geração maligna. Recordem, quando Ele veio à terra, lá havia somente o mesmo tanto de incredulidade, ou mais, do que houve em qualquer outro tempo. Isto não lhe incomodou nem um pouquinho. A incredulidade para Jesus tinham chegado, era a era das trevas. No Antigo Testamento teve 7 eras. João Batista veio na era mais escura, 400 anos sem profeta. Simplesmente tinha um sistema sacerdotal falido, político, não tinha mais nada da palavra ali.
era a era mais escura, e ali veio o mensageiro, naquela hora mais escura, para introduzir para introduzir o anjo do pacto, para introduzir Cristo, porque Cristo veio para pôr fim à era da lei, para introduzir a era da graça. É por isso que nesse tempo também, quando ele desceu em 63, ele desceu para pôr fim uma era também, pôr fim à era de Laodiceia, e introduzir a era da pedra de coroa, a era da noiva, para introduzir um novo dia. É o mesmo quadro se repetindo novamente. Aquela hora mais escura, João Batista apareceu. Mas quando veio o Filho do Homem, então ele veio para finalizar uma era e introduzir outra era, a era da graça. E então recordem, isso não incomodou, mas o seu desejo era agradar o Pai, guardar a palavra. A palavra é Deus. Ele tinha uma opinião. Às vezes somos tentados a voltar. Muitas vezes somos tentados a voltar para as denominações, somos tentados a voltar atrás, mas Jesus, ele sabia quem ele era, e ele quer que nós saibamos quem nós somos. Esse é o motivo, o objetivo da mensagem hoje, da abertura da palavra que nós tanto falamos, é para que Deus pudesse mostrar quem nós somos, para levar nós a reconhecer que nós somos a noiva desse dia e que nós devemos atuar como a noiva palavra desse dia. Então, quando você começa a reconhecer que você é a noiva palavra, irmão, as coisas do mundo começam a perder o sentido para você. O que está fazendo nossos jovens serem mudados é porque eles estão captando que eles são a palavra para esse dia. Isso faz eles deixar o futebol, deixar as coisas do mundo, deixar o cinema, deixar as más companhias, deixar as músicas erradas. É porque eles estão reconhecendo que eles são a parte da noiva desse dia, porque a palavra, o livro foi aberto para eles. É isso, irmão, que faz. É a palavra que faz isso. As pessoas não sabem o que é a abertura da palavra e falam sem saber. Se eles soubessem o que é, eles estariam pregando isso com toda a força que tem, porque a abertura da palavra é que vai fazer a noiva reconhecer quem ela é. Quando reconhece quem ela é. Irmão, quando eu reconheço que eu tenho uma teofania do outro lado, eu vou querer ir atrás de outra mulher, eu vou querer ir atrás das coisas do mundo. Eu não quero nem olhar para isso, eu estou olhando para Ele. Eu quero sair dessa terra, eu quero entrar na minha teofania, eu quero dar um passo à minha teofania, porque eu estou reconhecendo que eu vim de Deus e volto para Deus. É isso que a palavra faz. As pessoas não sabem o que é a palavra. Se eles soubessem que Jesus é a palavra, não é à toa que o seu novo nome foi mostrado o que é. Seria revelado nos trovões. É a revelação de toda a palavra que mostra quem Ele é. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Porque nunca tinha sido mostrado esse novo nome em sua plenitude. Era a palavra, mas estava um livro selado. Mas nos trovões esse nome seria revelado. A palavra seria aberta em sua plenitude. Por isso a completa revelação da palavra, diz o profeta, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. A completa revelação da palavra é a manifestação do nome de Deus. Deus não pôs seu nome em mim, diz o profeta. Como estão dizendo que o novo nome é William Branham. Isso é tão falso quanto a Trindade. Isso é algo errado, mas a verdadeira interpretação da palavra é a manifestação do nome de Deus. Amém. Nunca a palavra tinha sido aberta, mas os trovões trariam a revelação deste novo nome, a palavra em sua plenitude. Sim. Então, quando você ouve a palavra de Deus clamando contra isto, então tome o outro caminho. Você é impopular com o mundo. Se temos que vencer essas coisas, nós temos que ser tentados por ela. O mundo, sim, Senhor. Agora, há uma recompensa para o vencedor. Sim, Senhor. Então, se temos que vencer, temos que ser tentados. Então, meu amigo jovem, não tem como você fugir da tentação. Moça, não tem como fugir do desprezo. Você vai ter que encarar. Tem que encarar o colégio, você tem que encarar a faculdade, você tem que encarar a zombaria pelo seu cabelo, pelas suas vestes. Se você quer servir a Jesus, então você tem que encarar. Não tem outro remédio. Você tem que suportar essa aflição desse século presente.
Sim. Se sofremos com Cristo, a sua palavra, nós reinaremos com Ele. Pois Ele é a palavra. Ele é o nosso exemplo. E Ele venceu e então subiu, depois dele ter conquistado a morte, enfermidade, sepultura, Ele conquistou tudo, então Ele subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons ao homem. Então depois que Ele venceu tudo, Ele subiu. Depois que nós vencemos tudo, depois da última batalha, depois que esse mortal for revestido da imortalidade, e então é que nós também subiremos dessa terra. Então é aí onde nós sairemos. Como Ele saiu, então nós sairemos também. Sim. E Ele levou cativo o cativeiro. Aquilo foi o Velho Testamento, com os santos do Velho Testamento que venceram. E eles procuravam por tal pessoa e morreram antes que ela pudesse chegar lá. Mas quando essa pessoa veio, ela não impediu aqueles que dormiam. Aleluia, Ele estava esperando. Por isso os santos da primeira era, da segunda era, da terceira era, todos eles morreram. Mas Paulo tinha dito em Tessalonicenses, irmão, ele tinha escrito um mistério para eles: o mesmo Senhor descerá do céu um dia com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E eles morreram crendo naquilo, e cada era leu aqueles escritos de Paulo e sabia que aquilo viria um dia. Mas hoje nós podemos dizer: Ele veio, o Senhor desceu do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, porque Ele executa essas três coisas em sua descida. E então eles morreram sem ver isto, mas nós podemos dizer que nós temos visto isto. Nós estamos esperando essa voz de arcanjo se manifestar num dia desse, e os mortos se levantarão. E então Ele não impediu aqueles que dormiam. Ele não pode perder de maneira alguma. Viver ou morrer, que diferença isto faz? Não impedirá, vem? Eles procuraram por aquilo. Mesmo Jó lá atrás, ele esperou por isso. E ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele virá sobre a terra. Irmão Brana diz: toda a Escritura tem um sentido duplo. E nós podemos dizer que essa Escritura também se cumpre no nosso dia. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e ele virá sobre a terra. E nós temos visto ele descer, porque o sétimo selo se abriu, e o sétimo selo trouxe ele à terra, no ministério do Filho do Homem, para revelar todos os selos para nós. E agora Ele continua esse seu ministério na noiva desse dia, sendo a palavra reprofetizada novamente. Amém. Por isso é que toda a Escritura tem sentido duplo. Sim, Senhor. Ele é o poderoso conquistador, o mesmo Jesus que veio aqui na Galileia, é o mesmo Jesus que veio a nós nesse último dia. Só a diferença que Ele usou um corpo de um velho camponês chamado William Branham. Olhavam para ele, um homem careca. Por isso Ele dizia assim: tira os olhos desse careca, não olhe para ele. Ele sabia que não era para as pessoas olhar para ele, mas quando ele se parava na plataforma e dizia: Ele está aqui, irmão, ele dizia: você não pode esconder nada dele agora, porque Ele, o mesmo Jesus da Galileia, estava ali agora em um corpo chamado William Branham. E descrer nisso é perder o arrebatamento. E descrer que o Filho do Homem veio na terra é perder a oportunidade de ser raptado nessa terra. É por isso que as virginésias vão ficar, porque elas não viram a vinda do Filho do Homem. Foi isso que Jesus disse para elas: vigiai, porque não saber a hora que o Filho do Homem há de vir. Leia Mateus 25 e você vai ver a parábola das 10 virgens. O mesmo Jesus. Por isso o irmão Branham pregou o poderoso conquistador. Quem era? O poderoso conquistador era Jesus, que as denominações não puderam conquistar a Ele. Mas aonde estava esse Jesus? Velado em um camponês. Ninguém pôde conquistar aquele camponês, porque Jesus estava velado. Aleluia. E ninguém vai poder conquistar a noiva, a palavra desse dia, porque é Jesus velado nela outra vez. Jesus velado em homens, mulheres, moças e moças nesse dia, que serão os vencedores dessa era. Sim. Eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias Ele virá sobre a terra.
Eu sei que a sua vinda traz 3 coisas. Oh, conforme Tessalonicenses 4. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então quem está em apuros é o diabo. Porque o Senhor já tem descido no alarido. O alarido do rei está aqui. E o diabo sabe que essa mensagem não é a mensagem de William Branham. Ele sabe que é a mensagem do Filho do Homem. O mesmo Jesus da Galileia. Por isso o irmão Branham diz na mensagem, provando sua palavra, é o mesmo Jesus que virá em carne humana agora. Ele viria usando um corpo que ele tinha preparado, mas é o mesmo Jesus. Se você disser que não é o mesmo Jesus, então você estará negando a palavra dele. É o mesmo Jesus que desceu, porque a Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Não é apenas uma unção que desceu do céu, é o mesmo Senhor Jesus que desceu do céu e se encarnou em um corpo de carne chamado William Branham. Esta é a verdade do Evangelho, para revelar todos os mistérios. Sim, e o diabo tem que escutar isso para ele ficar bem furioso mesmo, porque ele não pode vencer a palavra. Nós não temos medo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele guerreará por nós, porque Deus disse para Israel, um dia vocês não têm que guerrear, o Senhor guerreará por vocês essa batalha. Irmão, eu não tenho que guerrear, eu tenho que me colocar atrás da palavra desse dia e confessar que ela é a verdade, e essa palavra é que me defenderá. Essa palavra que me tirará da terra, porque é o poder vivificador, é Ele que vai nos tirar daqui. Oh, sim, Senhor. E para aqueles os quais esperam por Cristo pela segunda vez, que podem vencer as coisas desse mundo e por sua graça, para vir nele e fechar os seus olhos a tudo, exceto ele, a palavra. Oh, sim, ele aparecerá pela segunda vez na glória. Sim, nós veremos ele no seu corpo glorificado um dia. Então, quando nós estivermos num corpo glorificado igual ao dele, nós vamos suportar ver ele como ele é. Mas hoje nós temos visto ele, porque o 7º selo se abriu, e Apocalipse 10 era o 7º selo, e o 7º selo, diz o profeta, trouxe ele à terra. No ministério do Filho do Homem, em um profeta. Foi o início da sua vinda. Ele desceu no Filho do Homem. Ele está aqui na sua noiva, preparando ela, porque num desses dias ele vai levar ela dessa terra. É Ele que está nela agora. Ele está agora na forma do Espírito Santo nela, se tornando a palavra nela, para levar ela dessa terra, para encontrar com o seu corpo glorioso. Mas nesse corpo não poderíamos vê-lo. Teremos que ser transformados e ter um corpo como o seu glorioso corpo. Quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles que permanecerem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e serão levados para encontrar com Ele nos ares. Seja eu uma colher cheia de cinza, ou esteja eu vivendo quando Ele vier, isso não fará nenhuma diferença. Amém. Não importa, porque eu apanhei a visão, o véu caiu, e eu vi um que podia se colocar de pé, colocar sua mão sobre mim, um homem pecador, sobre um Deus santo. Ele é a minha propiciação, ele é a palavra na qual estou firmado. No princípio era o verbo, ele é aquele verbo, e ele me representa lá. Eu gritarei com todo o fôlego que eu tiver. Ele é minha ressurreição e minha vida. Embora todos os terrenos sejam areia movediça, todos os outros terrenos também são areias movediça. Como ele apanhou aqueles que procuravam por aquilo, da mesma forma ele virá. Ele apanhou os santos do Velho Testamento, e agora ele apanha os santos do Novo Testamento também, que haverá uma ressurreição. Ele está apanhando os vivos agora. Ele está chamando esse nome dos vivos, reclamando eles. Mas num desses dias, os mortos se levantarão. E cada santo do Novo Testamento que venceu cada crítica denominacional, o qual sempre venceu todos os pecados populares desse dia, dessa era que estamos vivendo, como ele fez, aqueles que venceram naquela era da igreja. Os que venceram o quê? Eu sou rica e de nada tenho falta. Laodiceia, e não sabe que estás nua e cega? Vem, aquela era enganosa que eu disse, não é como aqueles que tinham suas cabeças cortadas para conseguir a pedra branca.
não como aqueles que morreram sob martírio e queimado em estacas e coisas, os que ganharam a coroa, mas esta era enganosa, agora que penso que são tudo. Sou um membro de igreja, sou um bom homem, eu faço isso, Não, é aqueles que venceram todas essas coisas mundanas dessa era. O que farão eles? Todos sentarão com ele em seu trono e irão no rapto quando ele vier. Oh, que coisa! Por isso Apocalipse 4, ele tem um duplo sentido. Porque quando termina, ela é a subida da igreja literal, mas também quando termina a era de Laodiceia, é um sentido espiritual para a noiva subir mais alto. Oh, tem uma dupla aplicação. E então, depois do fim da era de Laodiceia, quando espiritualmente ela acabou, quando o anjo forte desceu, e então nós somos convidados a subir mais alto, ver as coisas depois daquilo, ter a revelação, como João foi elevado mais alto para ver o que nós estamos vendo nesse dia. Oh, mas depois do fim físico de Laodiceia, quando termina essa cronologia do tempo, e então nós subiremos fisicamente. Agora nós temos subido espiritualmente. Você está com o seu corpo aqui, como João estava na ilha de Patmos, mas no espírito ele tinha sido elevado ao dia do Senhor e viu as revelações. O nosso corpo está aqui andando, temos que enfrentar o ônibus, o trabalho, o nudismo, o pecado. Estamos vendo e sofrendo a condição dessa Laodiceia morna, mas espiritualmente nós temos sido levados ao dia do Senhor e temos visto todas as revelações, temos visto a sua descida, temos visto como ele tem aberto a palavra para nós. Mas num desses dias nós também subiremos em nosso corpo físico. Nós seremos transformados e subiremos e veremos Ele no seu corpo físico também. Oh, é um grande plano que Deus tem preparado. Sim, terminando agora. A sua coluna de fogo nos guia e nos dirige. Sua palavra está vindicada diante de nós. O seu amor está em nosso coração. O mundo está atrás. Nós passamos da morte para a vida. O mundo pensa que você está louco. É, jovem, o mundo vai pensar que você está louco. Que você é ultrapassado. Que você é antiquado. Que você não vive como eles vivem. Eles vão pensar isso de você. Mas você tem que saber que isto é parte das aflições de Cristo. Oh, diz o irmão Brano no hino cantando aqui: deverá Jesus carregar a sua cruz, sozinho o mundo todo estar livre? Há uma cruz para cada um, e há uma cruz para mim. 33 anos no campo, e essa cruz consagrada carregarei até a morte me libertar. Deixe meus irmãos me rejeitarem e disser o que desejarem de mim. Oh, deixe eles me rejeitarem, mas eu me firmo nessa palavra e somente nela. Essa sagrada cruz carregarei até a morte me libertar. E então no rapto irei para casa e terei uma coroa para usar. Deixe dizer o que quero dizer de nós. Não discuta, irmão, não discuta sobre a palavra. Deixe dizer que é ismo, que é isso, que é aquilo. Não se preocupe, vamos seguir a nossa caminhada. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu não me preocupo com o que falo. Eu não vou bater boca com ninguém. Deixe, irmão, falar o que falarem. Simplesmente deixe eles tomarem as suas decisões e dizerem. Simplesmente peça misericórdia por eles. Amém. Oh, não vamos discutir. O evangelho não é para discutir. O evangelho é para viver. Glória a Deus. Aleluia. A palavra desse dia não é para discutir, é para viver. Não vamos entrar nessa arena de discussão. É isso que o diabo quer. Porque a palavra de Deus, você nunca vai convencer ninguém por discussão. Se Deus não convencer o homem por revelação, eu com meus argumentos vou convencer? Nunca. Nem o profeta convenceu ninguém. Quantos homens vinham diante dele, viu o sobrenatural e saiu dizendo, é telepatia mental. Ele não podia fazer nada. É Deus que tem que revelar. Amém. Nenhum homem pode convencer o outro, a menos que seja no espírito cristão, no espírito de querer aprender. Aí eu posso aprender com você e você aprender comigo. Aí sim. Como vencer? Tomar a palavra, a promessa em simplicidade, andando humildemente. Essa consagrada cruz carregarei.
ó, até a morte me libertar, ó, quando aquela trombeta soar, você pode me enterrar no mar, mas aquela trombeta me despertará, aquela voz de arcanjo me despertará. Um dia eu irei para casa, amém. Até então eu lutarei, carregando essa cruz com meus olhos, não no povo, mas lá no Calvário, porque Ele foi o meu exemplo, Ele mostrou como fazê-lo, e nós seguiremos o seu exemplo alegremente, dia após dia. Oh, sim, como eu penso em segui-lo, Ele, todo o caminho. Amém? Você quer seguir esse Jesus todo o caminho? Ele é a palavra. Vamos nos pôr de pé. Ele é esse poderoso conquistador. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Vamos inclinar nossas cabeças. Talvez tenha alguma coisa que você não tem vencido ainda. Talvez alguma coisa que você quer vencer. Talvez alguma dificuldade que ainda tem te derrubado muitas vezes. Mas nessa hora, enquanto inclinamos nossa cabeça e fechando nossos olhos, você quer levantar a sua mão para Deus e dizer: Senhor, eu quero vencer essa dificuldade, eu quero vencer esse problema, eu quero vencer essa dúvida, eu quero vencer esse mau gênio, eu quero vencer esse temperamento que me faz explodir, eu quero ter o controle, Senhor. Oh, eu quero vencer, Senhor, esse mau gênio, eu quero vencer essa impaciência, eu quero vencer essas coisas que me afligem. Se você quer levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu quero vencer, eu quero ser um vencedor, Pai Celestial. Oh, Jesus, as mãos estão levantadas. Eu também levanto minhas mãos. Eu quero ser o melhor cristão. Eu quero ser um vencedor em cada batalha, Pai. Cada luta que vier para mim, cada tentação, cada prova que eu tenho que passar. Eu quero, por Tua graça, vencer. Eu quero que Tu me encha do Espírito Santo. Eu quero tomar a Tua palavra em sua plenitude e deixar essa palavra viver através de mim, Pai. Ajuda cada um, Senhor, cada moço, cada moça, cada jovem, Pai, que passa as suas tentações, que passa as suas dificuldades, que tem que enfrentar as afrontas, mas Jesus, que eles possam saber que eles são soldados da cruz e que eles estão sendo participantes do vitupério de Cristo. Oh, eles estão levando a parte da cruz também. Abençoa cada um, Senhor, e eleva-nos em fé, em conhecimento, em revelação da Tua palavra, em amor cristão, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmão Paulo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Estamos felizes, irmãos, com esta mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei. Duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas Suas mãos tão poderosas, glória a Deus, até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, mas ainda estou
graça e nada mais, Senhor, meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem. Desistir tenho querido, aleluias, mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor, meu Deus, que me tens querido assim. Glórias a Deus. Aleluia. Deus os abençoe. Até amanhã. Oração pelo irmão Anderson Paim, que está passando por tratamento de quimioterapia. Deus é o Todo-Poderoso para curar. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão Anderson Paim. Pai Celestial, que está um pedido pelo Teu Filho, Senhor, está passando por essa enfermidade. E sabemos que quimioterapia quer dizer que câncer está ali. Pai, mas Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no ministério do Filho do Homem em um homem profeta, está hoje esparramado no Teu corpo, na Tua noiva ao redor da terra. E aqui, como igreja do Deus vivo, Pai, com o poder da palavra, nós repreendemos o câncer nessa hora e pedimos, Pai, que Tu traga uma cura para o nosso irmão e que ele seja restabelecido, Pai, e que ele possa ser completamente curado, no nome de Jesus Cristo, somente para a Tua glória, Pai. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Ele permitir.